Olá a todos, uma boa tarde, bem-vindo ao Gypsy Path. Para quem vocês não conhecem, meu nome é Vanessa, sou taróloga e cartomante. Eu terminei agora as minhas consultas pela manhã e resolvi fazer esse vídeo, né? Porque dois dos meus consulentes trouxeram um assunto bem sensível, né? Claro que eu não vou expor o nome das pessoas, nem companhias, nem quem está envolvido, mas a consciência do assunto, que é a saúde mental, né, das pessoas. Um dos meus consulentes, recentemente, tiveram que sair, né, do trabalho, pediram praticamente as contas, e por uma questão de saúde mental mesmo, sabe, gente? O que eles passaram para mim foi a forma do que estava acontecendo, né? Muita perseguição na empresa, um abuso muito psicológico, né? Com as perseguições e a forma como a pessoa estava praticamente acurralando as pessoas, né, maltratando. E um dos meus consulentes falando, olha, Vanessa, eu já não tô mais aguentando e tive que chegar ao ponto, né, de pedir as minhas contas, um dos meus consulentes. E dizendo, passei por muita humilhação, muita perseguição e tava chegando ao ponto de eu ficar doente, porque eu só saía do trabalho com dores de cabeça, dor na nuca, no corpo, nos ombros, mal-estar, sabe? Aquela tontura, muito cansaço, muito cansaço físico, mental. Não tinha força nenhuma para fazer nada. Quando eu chegava em casa, eu estava completamente abalada pelo meu dia. Parece que tiraram as minhas forças, sugaram as minhas forças. E também me fazia muito mal, porque eu chegava e não tinha mais, assim, a minha força de fazer as coisas na minha casa. Eu não tinha apetite para comer bem, né? Eu estava sempre mal-humorado ou mal-humorada, passando muito mal, né? A minha vida estava ficando a um ponto muito crítico. Não só eu chegava no trabalho, já me sentia mal, e quando eu saía, chegava na minha casa, também me sentia mal, porque eu estava completamente esgotado ou esgotada, não vou dizer o nome da pessoa. E quando eu chegava em casa, já não tinha mais condições de fazer nada, né? Às vezes brincar com meus filhos ou conversar com meu esposo, a minha esposa, sempre mal-humorado. Então, o que eu quero dizer com isso? Os ambientes que nós trabalhamos, né, ou os que frequentamos, podem ser muito tóxicos, né? As pessoas podem ser muito tóxicas, agressivas, invejosas, maldosas. Então, a gente tem que procurar ter, né, um cuidado com a nossa saúde mental, né? E quando eu falo saúde mental, agrega muita coisa, gente. Porque pra gente, quando a gente sai da nossa porta da rua para fora e vai buscar o nosso trabalho, né? Tá dirigindo, tá se concentrando, ou tem uma reunião, entendeu? Ou tá tendo algum problema em casa e tem que trabalhar. Então, são vários fatores que podem afetar, né, o nosso dia a dia e, consequentemente, o nosso equilíbrio e a nossa saúde mental. Mas o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, nós temos que ter um cuidado com o nosso corpo físico, né? O corpo físico, o mental e, consequentemente, o espiritual. Nós precisamos trabalhar começando dentro de nós, né? Ao nosso ambiente que nós vivemos, que é a nossa residência, né?
Eu não sei, cada pessoa vive de uma forma diferente, às vezes sozinho, às vezes em família, às vezes com um namorado ou um cônjuge, enfim, várias formas. Mas a saúde física e mental começa dentro de casa, né? Nós precisamos ter o nosso ambiente físico sempre limpo, né? Tudo arrumado, roupa lavada, nada fora do lugar, né? Porque isso dá uma organização na nossa mente, né? O nosso quarto, muito importante, tá sempre limpo, organizado, cheirando bem a casa tem que estar sempre limpa, lavada, tudo, porque isso dá uma energia de controle, de tranquilidade, né? Quando a gente está na nossa casa, no nosso ambiente físico, se nós temos uma paz, a gente vai o quê? Vai recuperar as nossas energias, né? Antes da gente sair para a rua, né? Então, começa dentro de casa. E uma outra coisa que eu sempre também falo, além da energia física do nosso ambiente que a gente vive, mas também a alimentação, exercício, né? Estudar, ler, ter boas músicas, né? Porque eu acho que a música, ela pode ter uma sintonia alta ou baixa, traz uma frequência de energias, né, para nossa casa e também de espíritos, né, gente? Porque músicas elevadas de 434 Hz para cima, né? Isso dá energias positivas para nós. Se você escuta músicas profanas, mundanas, né? Isso atrai coisas, energias negativas, né? E começa dentro de casa, né? Começa do seu bem-estar, o que está ao seu redor, como você está cultivando o seu espaço íntimo, que ali é seu íntimo, a sua casa, é o seu templo, é o seu íntimo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E também não trazer pessoas estranhas dentro da casa. Gente, casa não é museu, né? Casa não é lugar para as pessoas ficarem passeando, né? É o seu íntimo. Então, começa dentro da sua casa, começa na sua energia pessoal, começa como você se trata, né? Como você nutre a sua mente, o seu corpo, os seus relacionamentos. Então, você vai para um ambiente de trabalho, né? É uma coisa que você realmente não tem o controle, né? Porque é um ambiente de trabalho, ali circula vários tipos de pessoas, vários tipos de energias, né? E tem pessoas que vocês sabem são muito mal educadas, agressivas, invejosas, perigosas, né? E uma dos meus consulentes falaram isso comigo na minha consulta, que estava ao ponto tão agressivo, né, que tudo que fazia só colocava um defeito, né? Era tudo motivo de defeito, de problema aqui, problema ali. E a minha consulente falou, nossa, eu tava já 12 meses nessa empresa. E de 4 meses para cá, a minha gerente começou a criar problemas, inventar que eu estava tendo erros, que isso não estava dando certo. E começou ao ponto de ficar recebendo e-mails, né? Cobranças toda hora, né? Como é que uma pessoa pode trabalhar assim? Se vocês pararem para pensar. Como é que uma pessoa que está trabalhando, que tem vários tipos de trabalho, mas pelo que entendi, ela trabalha diretamente com o negócio de contas. Então, é um trabalho estressante, né? Porque trabalha com dinheiro, trabalha-se com estresse, trabalha com responsabilidade. Então, em nível, né? Qualquer nível que seja o seu trabalho, o seu posicionamento de uma empresa,
Você tem que trabalhar com segurança, você tem que trabalhar com conforto, com seriedade, né? Num ambiente que você tenha a capacidade de trabalhar e não ser constantemente atingidos, constantemente denegridos. E isso gera muitos problemas, né? Porque a pessoa não está se sentindo bem, está sendo totalmente agredido, coagido ou coagida, e vai gerar muitos problemas físicos, entendeu? E, consequentemente, psicológicos, né? Porque o que o outro emana para você, se você não sabe como captar e como administrar essa energia, você vai ter consequências disso, né? Nem todo mundo tem rapidamente a visão ou a malícia, né, de entender que aquilo está sendo consequentemente forçado para lhe agredir, né? É um insulto, é uma agressão, né? Então, a mente é uma coisa muito sensível e temos que cuidar da nossa mente, da nossa saúde mental, da nossa saúde física e psicológica e, consequentemente, da nossa espiritualidade. Então é isso que eu queria dar um pouco de reflexão a vocês, que a saúde mental, ela é fundamental. Nós não fazemos nada na nossa vida. A nossa vida não progride, não vai para frente, não prospera. As nossas relações não se desenvolvem, né? Traz muita negatividade, muitas coisas ruins, brigas para dentro de casa, enfim. A saúde mental é importantíssima, como a saúde mental, física e psicológica. E, consequentemente, tudo está ligado com a nossa espiritualidade. Aí depende de cada um de nós, né? A forma como nós queremos prosseguir na vida, os nossos objetivos, a forma de agir, né? Entender, né, que ninguém é perfeito, né? Que todos nós temos falhas e ganhos, né? O positivo e o negativo. E temos que trabalhar isso, né? Temos que entender que existem forças, né, externas, invisíveis e visíveis, que podem nos atingir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na vida cotidiana de todos nós. E que nós temos que trabalhar, entender e captar, né, o que é uma pessoa que está querendo fazer uma coisa negativa, está querendo lhe prejudicar, né? Se esse ambiente realmente é para você continuar, se é uma coisa que você deve prosseguir ou não, ou procurar outro caminho, né? Que às vezes, gente, também, quando existem essas perseguições no ambiente de trabalho, às vezes é a nossa própria espiritualidade, os nossos guias que nos protegem, né? Que nos conhecem, que cada um de vocês tem os seus guias pessoais, aqueles que foram vistos para vocês no dia que vocês nasceram e lhe acompanham, entendeu? Até o final da vida. E entender, né, que às vezes o próprio guia, os seus guias estão querendo que você alcance, colha outros níveis, outros ambientes, ou um outro caminho, ou uma outra forma de crescimento. E às vezes, quando essas coisas acontecem, não necessariamente é a sua culpa, pelo amor de Deus, não é. Mas às vezes é uma forma da gente se perguntar: o que está acontecendo? Né? Por que isso está se repetindo? Por que
esse ciclo dessas perseguições, essas pessoas me maltratarem ou de me verem dessa forma, o que será, né? É aí que a espiritualidade entra, né? E é uma coisa importante, é uma coisa que a gente deve sempre pensar, avaliar, né? E eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco educativo, né? Que possa alertar alguns de vocês, porque tem muitas pessoas aí fora que me procuram e muitas vezes são problemas de trabalho, perseguições, né, ou outras coisas completamente diferentes. Mas, no momento, a doença do século é a saúde mental. Então, vamos nos cuidar, tá? Vocês todos são importantes. Todo mundo tem a sua importância nessa vida. Então, procurem se cuidar. Procurem cuidar da sua mente, do seu bem-estar físico, do seu ambiente físico onde vocês moram, da maneira como você trata o seu semelhante, né? E vamos entender uma coisa, gente. O que a gente faz ao próximo, a gente recebe, né? Então, essas pessoas que maltratam, que por um sentimento pequeno, por serem pessoas pequenas, invejosas ou maldosas, né? Porque eu acho que se você perde o seu tempo tentando machucar uma pessoa, né? Tirando o sustento de vida das pessoas, ou querendo denegrir a imagem de alguém, ou tentando psicologicamente debilitar essa pessoa. Porque eu acho isso, se você faz, se uma pessoa dessa é uma pessoa maligna, uma pessoa ruim, pode ter certeza que o que vocês, desse nível, faz, vocês escolhem de volta, né? Porque não existe isso de não receber de volta aquilo que você plantou. Se você planta o mal, você receberá o mal. E se você planta o bem, você receberá o bem. E aos meus consulentes, é como eu digo, quando você entra aqui na minha mesa, eu sempre procuro trazer e dar o melhor de mim e que vocês saiam muito melhor do que vocês entraram aqui na minha mesa. Né? Que além de abrir as minhas cartas, eu puxo a minha mediunidade, peço ajuda, auxílio aos meus guias espirituais para conduzir vocês na melhor forma possível, tá bom? O meu abraço, o meu carinho a todos vocês e espero que tenha ajudado e se futuramente nós nos vermos numa consulta, também estarei aqui para ajudá-los e um bom dia a todos. Um beijo.